Saudações a todos vocês, amados e queridos ouvintes desse canal. Povo de Deus, Igreja de Jesus Cristo, Igreja que Jesus ama, de chegar ao ponto de se fazer carne a palavra de Deus nele. Deus ama tanto esse povo, essa igreja, todo que crê e obedece a sua palavra, que enviou Jesus Cristo em forma de ser humano, e a palavra de Deus se faz carne em seu Filho querido, para salvar todos aqueles que creem e obedecem. Isto é amor pelos salvos em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu saúdo a todos vocês com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, vocês amigos, amigas, povo de Deus, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. E é com alegria que mais uma vez a gente convida a todos vocês para que através desse canal de comunicação a gente medite na palavra de Deus, faça a leitura do texto e à luz das escrituras, à luz da própria palavra de Deus, a gente com a sabedoria que Deus nos dá através do seu Santo Espírito, Ele nos conceda entender como realmente Ele é, através de sua palavra, através de sua própria sabedoria, dada através do Espírito Santo, que Cristo assim nos deu, quando Ele prometeu que não nos deixaria órfãos, mas nos enviaria, logo após a sua morte e ressurreição, o Espírito Santo da verdade, para que a gente entenda os seus ensinamentos, e assim Ele fez. No dia de Pentecostes, Jesus já tinha ressuscitado quando o Espírito Santo desceu com a palavra de Deus, agora não mais para uma nação única, como era na antiga aliança, mas do dia de Pentecostes para cá, a palavra de Deus ali desce traduzida e interpretada para todos os povos, línguas e nações. E de Pentecostes para cá, quando Jesus nos enviou o Espírito Santo, a palavra de Deus agora veio para todas as nações e salva todos aqueles, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, tantos quanto receberem de Deus, do Cristo Jesus, o Filho de Deus amado, o Espírito Santo da promessa, para entender a palavra. Hoje, a palavra de Deus está distribuída para todas as nações. Cada nação hoje, de Pentecostes para cá, entende, lê a Bíblia e entende a palavra de Deus na sua própria língua. Toda nação tem a Bíblia Sagrada traduzida na própria língua em que foram nascidos. Determinadas nações, todas elas debaixo do céu, receberam de Deus essa bênção, esse presente maravilhoso de ter a palavra de Deus traduzida na sua própria língua. Toda nação tem a Bíblia Sagrada traduzida na sua própria língua, onde a gente lê e entende na nossa própria língua e a gente prega na nossa própria língua, conforme assim Jesus nos prometeu, o Espírito Santo da promessa, Ele assim nos concedeu. Todos aqueles que ouvem, creem e obedecem, recebem o selo do Espírito Santo, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus através de Cristo, através da palavra de Deus que se fez carne nele. Meus irmãos, à luz das Escrituras, ou à luz da palavra de Deus, conforme assim a gente queira chamar, a gente convida vocês para a gente ler e meditar hoje em uma das epístolas que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, do versículo 1 até o 6. Mas antes da leitura, vamos orar ao Senhor, pedir sabedoria, porque só Deus tem a verdadeira sabedoria para nos dar. A sabedoria vem do Pai das luzes, do mais alto e sublime trono, que Ele envia através do seu Santo Espírito. Antes enviou Jesus com a palavra, e Jesus agora envia, do dia de Pentecostes para cá, o Espírito Santo, com a palavra de Deus traduzida para todos os povos, línguas e nações, para todos quantos Deus nosso Senhor chamar e entender e passar a obedecer, serem salvos. Isto é misericórdia de Deus
é graça de Deus, é amor de Deus para com os salvos em Cristo. Então vamos orar e dizer: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus. Muito obrigado, Pai, por ter nos dado Jesus Cristo, seu Filho amado, para nos salvar. Muito obrigado, Senhor, por ter enviado a sua palavra. E essa palavra veio e se fez carne em Cristo. Quando ele começou a falar, tua palavra estava no mundo, cheia de graça e sabedoria, para fazer todo aquele que crê e obedecer, ser salvo nele. Muito obrigado pelo teu Cordeiro, Pai. Pelo Cordeiro de Deus, como assim a gente chama e a tua palavra chama, pelo seu Cordeiro, Jesus Cristo, para que através dele, todo aquele que crê e obedece a sua palavra, se arrepende da velha criatura pecaminosa, eles são purificados no sangue do Cordeiro. E bem-aventurados são, porque pela sua misericórdia e graça terão direitos. Aqueles que são lavados e remidos no sangue de Cristo terão direito de entrar na cidade santa dos salvos em Cristo, na vida vindoura. Obrigado, Deus. Permanece conosco através do seu Santo Espírito, nos dando entendimento a nós aqui estamos lendo e meditando aqui, e a todos que estão ouvindo e meditando conosco através desse canal. Amém. Meus irmãos, como a gente anunciou, a palavra de Deus lida e meditada hoje vai ser aos Efésios. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, escreveu aos Efésios, e Deus permitiu que até os dias de hoje e até a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, essa palavra esteja registrada na Bíblia Sagrada, para que todos aqueles que ler, crer e obedecer sejam salvos. E o convite é para a gente ler uma epístola escrita aos Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Diz assim: a unidade da fé, ou a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esta foi a igreja que Jesus formou, uma unidade. Hoje, a partir de ontem, dia 1º de janeiro, hoje dia 2, e até o final de dezembro de 2025, está fazendo 2025 anos de ser depois de Cristo. 2025 anos que Deus enviou Jesus ao mundo, ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. E antes deixou os ensinamentos da palavra de Deus, registrada nas Escrituras Sagradas, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E até hoje está registrado a palavra de Deus. Ninguém pode mexer. Homens astutos e mentirosos, amando do adversário de Deus, ou impulsionado pelo espírito da mentira, ainda tentam ensinar doutrinas e preceitos de homens que vêm contrários à palavra de Deus. Ai desses homens, e ai daqueles que deixam de dar ouvidos à palavra de Deus para dar crédito às doutrinas e os preceitos de homens.
Aqueles que dão crédito à palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, que é o verdadeiro caminho, é a verdade e a vida que nos leva ao Pai, como ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, através dos ensinamentos dele, de Jesus, através da palavra de Deus que veio ao mundo e se fez carne nele. Depois que ele nasceu, ali estava aquela criancinha, com poucos meses para frente, ele começou a falar a palavra de Deus. A palavra de Deus se fez carne nele e habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria, dando todos os ensinamentos de salvação para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a salvação e a vida eterna. Porque as palavras de Deus são palavras de vida eterna. Quem crê jamais morrerá. Quem crê e obedece a Jesus, a palavra de Deus que se fez carne dele. Todo aquele que crê em mim, disse Jesus, eu ressuscitarei no último dia e jamais morrerá, mas tem a vida eterna. Todo aquele que crê em mim, disse Jesus, eu sou a luz. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu ventre, porque morre a velha criatura pecaminosa e dentro dele passa a habitar o Espírito Santo, a saber, todos aqueles que creem, morre para a velha criatura pecaminosa, nasce de novo pela água e pelo Espírito. Rios de água viva fluirão no seu ventre, porque deixam de ser templo da maldade e passa a ser templo do Espírito Santo no momento em que morre a velha criatura pecaminosa e nasce o novo homem para obedecer a Deus. Deus passa a habitar dentro do povo que obedece a sua palavra. Morada do Espírito Santo passa a ser todos aqueles que ouvem, creem e obedecem a palavra de Deus, que são os ensinamentos de Jesus. Ele é a luz, disse ele, o Senhor Jesus, o meu, o seu, o nosso Salvador. Eu sou a luz. Quem crê em mim jamais andará em trevas, mas sai da morte para a vida. Mas sai das trevas para a luz e jamais morrerá, porque sai das trevas para a luz e sai da morte para a vida. Porque Jesus ressuscita no momento em que a gente crê e passa a obedecer, morre a velha criatura pecaminosa, ressurge o novo homem para servir a Deus. O nome que Jesus deu é o novo nascimento. E ele disse a Nicodemos, aquele que não nascer de novo pela água e pelo Espírito, Nicodemos, não pode herdar o reino dos céus. Mas tem que haver morte da velha criatura, do homem, do primeiro nascimento sanguíneo, que nasce com a tendência pecaminosa, obedientes ao primeiro Adão pecaminoso que desobedeceu a Deus, inclinados para as obras da carne, para os prazeres carnais. É o primeiro nascimento. Tem que morrer esse velho homem para surgir o novo homem, com novos costumes, ser nova criatura através do Evangelho, da boa nova que Cristo trouxe, que é a vida nova daqueles que nascem de novo através da obediência à palavra de Deus. Morre os velhos costumes do primeiro homem e nasce o novo homem, educado pela palavra de Deus para obedecer a Deus, que tem um intelecto dado pelo Espírito Santo de Deus para entender que nós temos um único Deus, como disse a palavra. Um único Deus, que é quem governa tudo, criou todas as coisas. Temos um só Senhor e Salvador que Deus nos deu, Jesus Cristo, seu amado Filho. Temos um só Espírito Santo que Deus nos concedeu para convencer todos os salvos do pecado, da justiça e do juízo. E assim fazer a renúncia do velho homem pecaminoso e ter o novo intelecto para servir a Deus em espírito e em verdade, com a consciência limpa, lavados pela palavra de Deus, como Jesus disse, vós já estáis limpos pelas palavras que ouvistes. No momento que a gente crê e obedece a palavra de Deus, a gente é limpo através do sangue de Cristo na cruz, que foi o sacrifício único e eternamente. O sangue da nova e eterna aliança
que é quem purifica todo ser humano, no momento em que ele se arrepende de seus pecados, purifica todos os nossos pecados. O sangue da nova e eterna aliança que Jesus Cristo derramou na cruz por todos aqueles que recebem de Deus e são recebidos por Deus, nos concede o arrependimento, e através desse arrependimento que Deus nos concede, a gente é lavado e remido no sangue da nova e eterna aliança, no sangue de Cristo, que derramou na cruz com a sabedoria infinita de Deus, que usou seu Filho como o cordeiro dele, para através desse cordeiro, todos os que são purificados no sangue do cordeiro, ter direito a entrar na cidade santa pelas portas, serem perdoados em Cristo, um arrependimento concedido por Deus da velha criatura pecaminosa e o intelecto dado por Cristo para a gente servir a Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade. A Bíblia diz que não é bom o homem deixar a verdade, deixar de crer na verdade para crer nas doutrinas e preceitos de homem. Não é bom porque não são salvos. As doutrinas dos homens e preceitos de homens geralmente são de contrariedades à palavra de Deus. Eles ensinam coisas absurdas que não têm respaldo bíblico, não têm respaldo com a palavra de Deus que se fez carne em Cristo. Ora, aqui diz que nós só temos um só Senhor, um só Deus, e a Bíblia espiritualmente não fala que nós temos uma senhora. Tem não. Mulheres e homens vão ressuscitar com corpos iguais, corpos incorruptíveis, lavados e remidos no sangue de Cristo, corpos angelicais, e assim vamos ser iguais aos anjos na ressurreição para a vida, como os anjos do céu. Como os anjos de Deus no céu, vamos ser todos aqueles que ressuscitarem em Cristo, e a gente vai receber um corpo angelical, porque a carne e o sangue não é do reino de Deus. Vamos receber corpos lavados e remidos no sangue de Cristo, transformados para servirmos a Deus. E lá não se casam nem se dão em casamento, como Jesus falou, verdade é. Porque não há diferença no céu. No céu não há diferença de seres humanos feminino e masculino. Vamos ter corpos iguais aos anjos para louvar a Deus e glorificar a Deus. Lá não se casam nem se dão em casamento. Deus é Espírito. Ensinam que nós temos essa Senhora. E como Jesus disse, muitos vão chegar enganados lá, porque dão ouvidos às doutrinas de homens e vão dizer: Senhor, Senhor, eu não fiz isso em seu nome, eu não fiz o bem em seu nome, eu não expulsei demônios, eu não fiz tantas coisas boas em seu nome. Jesus disse: eu nunca nem vos conheci. Vocês foram doutrinados pelas mentiras dos homens, deixaram de crer nos meus ensinamentos, nos ensinamentos do meu Pai, que eu fui ao mundo como cordeiro dele, com a palavra dele, ensinei, morri, ressuscitei e o meu sangue derramei para todos os que creem e obedecem a palavra. Vocês deixaram de crer na minha palavra para crer nas doutrinas dos homens. Afastem-se de mim, vós que praticais a iniquidade. São aqueles que deixaram de crer nas verdades que a Bíblia ensina, que a palavra de Deus nos ensina, que Jesus deixou registrado, para crer nas mentiras dos homens. Nós não temos uma senhora espiritualmente falando. Na segunda carne e o sangue, existem as senhoras casadas de bem, né, que são abençoadas por Deus. Homens e mulheres, senhores e senhoras, mas segundo a carne e o sangue, na eternidade, nós vamos receber corpos espirituais, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e não vai haver diferença entre homens e mulheres, porque não se casam nem se dão em casamento, mas seremos, segundo Jesus, e verdade é, segundo Jesus, nós cremos nos seus ensinamentos, no que ele falou, que lá nem se casam nem se dão em casamento, mas seremos iguais aos anjos de Deus no céu, louvando e glorificando o Senhor. Outras doutrinas que muitos dizem, muitas religiões ensinam que se deve se ajoelhar diante de outras coisas, como
imagens de escultura, a Bíblia diz que não, que é abominação a Deus. Que a gente tem que se ajoelhar para confessar nossos pecados a outro ser humano. Não, a gente se arrepende e a igreja do Senhor ora uns pelos outros e a gente confessa uns aos outros os pecados e ora ao Senhor. E de preferência, se arrependam diante de Deus, dobre seu joelho diante de Deus e peça perdão a Deus, porque Ele é quem perdoa os pecados e o sangue de Cristo é quem nos purifica de todo o pecado. Ora, tem muitos aí que dizem que são doutrinas apostólicas. Pedro deu um exemplo que não se devem se ajoelhar diante de homens. Não se devem se ajoelhar diante de um homem que está dentro do confessionário. Pedro, quando foi visitar Cornélio, amando de Deus, Cornélio se entusiasmou e quis se ajoelhar nos pés dele. E Pedro, o apóstolo, que eles dizem que foi o primeiro, Pedro pega na mão de Cornélio, levanta e diz: levante-se, que eu sou homem igual a você. A adoração só pertence a Deus. Até um anjo no céu, quando revelou a João, João viu o anjo e quis se ajoelhar diante do anjo. O anjo disse a João: levante-se, não faça tal, eu sou apenas um conservo teu, um servo dos santos profetas e de todos aqueles que ouvem e que obedecem a palavra de Deus. Adore somente a Deus. Aí eles dizem que são apostólicos e se sentam lá num canto e querem que adorem a eles. Outros ficam sentados em trono com anelzão no dedo e o povo passando, beijando, se ajoelhando, reverenciando homens. Dobre seu joelho somente diante do Cordeiro de Deus e diante do que está sentado no trono, a Deus. Só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Deus deu ordem somente a Jesus, todo joelho se dobrar e adorar. Que adorem, até os anjos do céu adorem ao Cordeiro de Deus e ao que está sentado no trono, mas ninguém mais. Não se ajoelhe diante de imagens de escultura. Não se ajoelhe, não se ajoelhe diante de homens para adorar, homens carne e sangue. Somente a Jesus temos autorização de com toda a língua confessar e reconhecer que Ele é o Senhor. Foi autorizado para a honra e glória de Deus, para Deus Pai, pelo próprio Deus. Foi o único nome que Deus deu autorização para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. E exaltou o nome de Jesus a chegar a esse tal ponto de somente a Ele. É o Cordeiro de Deus somente e a Deus que devemos adorar e pedir, porque Ele é o único mediador. Muitas religiões aí dizem que santo fulano de tal, santa fulana de tal, pode ser medianeira, pode ser mediador. A palavra de Deus diz que não, que o único mediador é Jesus Cristo, Filho de Deus. Foi o único que venceu e o único que foi digno de desatar os 7 selos. É o unigênito do Pai. Não existe um outro mediador entre Deus e os homens, mas somente Jesus, somente a palavra de Deus que se fez carne em Cristo. E hoje Ele morreu e ressuscitou, está vivo à direita do Pai. E ninguém mais ressuscitou ainda, além de Jesus, mas vai haver a ressurreição no dia da segunda vinda. Todos ressuscitarão. Os que obedeceram à palavra de Deus, os que deram crédito à palavra de Deus, ressuscitarão para a glória. Mas os que deixaram de dar crédito à palavra de Deus para dar crédito a doutrinas e preceitos de homens que são contrários à Bíblia, ressuscitarão para a vergonha. Porque muitos vão chegar enganados lá, como Jesus diz, vai dizer: Senhor, Senhor, eu não fiz tantas coisas boas em teu nome, até demônios eu expulsei em seu nome. Jesus disse: meu nome não, eu não vos conheço. Vocês não me obedeceram à doutrina dos homens. A minha palavra não diz que só tem um mediador entre Deus e os homens, porque era que vocês viviam pedindo e dizendo que tinha medianeiras, tinha outros medianeiros, contrário à minha palavra. Afastem-se de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nem vos conheço. Vocês não seguiram meus ensinamentos, foram contrários. E muitos vão chegar enganados lá, porque deixaram de dar crédito à palavra de Deus para dar crédito às doutrinas dos homens. Homens que ensinam coisas erradas. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E quantos não vão chegar lá enganados?
procurando a mãe de Deus. Deus não tem mãe. A Bíblia diz que Jesus Cristo, como ser humano, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher. E como homem, Jesus teve mãe. Mas como palavra de Deus, ele existiu antes de toda a humanidade, de toda a criação. Como palavra de Deus e como Deus, Jesus não tem mãe. Jesus não tem genealogia. Jesus não tem início de dias nem fim de vida como Deus. Ele se apresentou-se a Moisés muitos anos antes da lei, tipificando Melquisedeque, tipificando Jesus Cristo como Filho de Deus, sem genealogia, sem pai, sem mãe, sem início de dias e sem fim de vida. É uma eternidade esse Deus maravilhoso, o Pai e o Filho, que é uma unidade, é um único Deus. Agora, para ele vir ao mundo, Deus gerou um ser humano no ventre de uma mulher. Como ser humano, ele teve uma genealogia. Apesar de ele não ser gerado pelo ser humano, mas a mãe dele era descendente de uma geração atrás, até descendente de Davi. Mas como Deus, ele é Senhor de Davi, Criador de Davi, Pai de Davi, Salvador de Davi. Do mesmo jeito, como ser humano, ele foi filho de Maria aqui na terra, mas como Deus, ele é Senhor de Maria, é Salvador de Maria, é Criador de Maria, é Deus de Maria, porque Maria é uma serva de Deus, uma filha de Deus e não mãe de Deus. Vamos chegar lá enganados procurando uma mãe de Deus. Jesus disse aqui, não tem essa não. Afastem-se de mim, vocês aprenderam isso lá com os homens da terra. Mas a minha palavra nunca disse isso a vocês. Afastem-se de mim, vocês que deixaram de dar crédito à minha palavra para dar crédito às doutrinas e preceitos humanos. Meus irmãos, em nome de Jesus, faz 2025 anos que Jesus veio e deixou essa doutrina e até hoje tem que ser preservada. Vamos dar crédito aos ensinamentos de Deus através de Cristo, a palavra de Deus que se fez carne em Cristo. E não creia nas doutrinas e preceitos humanos que são contrários à palavra de Deus, para não chegar enganado no dia, lá diante de Jesus, e perguntando a Ele, perguntando por coisas que não existem. Todos enganados, porque deixaram de dar crédito à verdade, que é a palavra de Deus, para dar crédito às doutrinas de homens. Ora, se fosse para a gente crer nos homens, com a autorização de Deus, Deus não tinha deixado Jesus vir ao mundo, mas Deus não permitiu que os homens soubessem nada de lá, a não ser por intermédio de Jesus. Jesus é o mediador. Jesus foi quem veio trazer esses ensinamentos com a autorização de Deus. Então, a gente só chega ao Pai se for por intermédio de Jesus, a obediência à palavra de Deus que se fez carne nele. Vamos dar crédito à palavra de Deus, para a gente chegar lá com muita convicção, através dos ensinamentos de Cristo e através do intelecto dado por Deus, através do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus comigo esteja e com todos vocês, meus amados e queridos irmãos. Deus abençoe todos vocês, ouvintes desse canal.